Quando faz referência ao menino que nasce, Jesus homem, e ao filho que nos é dado, Jesus Deus, o termo menino evidencia a natureza humana do Senhor Jesus, enquanto que um filho revela a natureza divina de Cristo. Então, a gente vê como que é perfeito, né? Se você for pegar os textos, tanto em Filipenses 2:6, quem quiser acompanhar depois aí, dá uma olhadinha, e Isaías 14:14, vai falar sobre a alva, né? A alva da manhã, comparando o inimigo, né? Como a alva da manhã, querendo colocar o trono acima de Deus, né? Se igualar a um Deus, ele tentando sempre se sobrepor, né? As coisas naturais ali, de ser o melhor e tal, de igualar a Deus. E Jesus, em Filipenses, você vê que ele se esvaziou de si mesmo. Ele sendo Deus, ele se esvazia de si mesmo, coloca-se na forma de servo. Olha só como que contrapõe. Por isso que tem esse adjetivo tanto de filho, né, como um menino que nos nasce, um menino que nos dá, porque ele sempre foi obediente. Ele vai dizer que Jesus foi obediente até o fim. Né? Ele foi obediente à morte de cruz, que era a morte mais horrível que tinha naquela época, mais humilhante, mais degradante. E ele aceitou essa morte. Ele veio para essa terra para morrer, para passar por todo o sofrimento que ele passou depois dos seus 33 anos ali, né? 33 no ministério. Ele aceitou aquilo tudo ali de bom agrado, de coração aberto. Né? Sofreu, passou necessidade, passou fome, passou frio, passou calor, passou tudo, mas ele aceitou tudo aquilo ali, ele se esvaziou de si mesmo. Imagina um Deus onipotente, um Deus onisciente, um Deus onipresente, todo o poderio na mão dele. E mesmo assim ele aceitava vir na terra, se sujeitar a ser um homem, né? Que nós somos sujeitos a todos os erros, todas as falhas, mas ele veio com essa natureza. Né? Se a gente for pegar, é tão lindo que fala assim, Adão e Eva, eles só tiveram o filho, né? Eles só geraram depois da queda. Por isso que Jesus, Maria não teve relação com José, porque senão ele teria a mesma natureza pecaminosa do que lá no Éden. Olha só como é que é perfeito. Então, o Espírito Santo se pôs sobre Maria e Maria gerou. Né? Aí veio Jesus, depois ela casou com José e teve relação tranquila lá. Mas ele não teve essa natureza pecaminosa igual nós temos. Por mais que ele era o ser 100% homem, ele podia pecar se fosse o caso, mas ele era Deus. Então, para ele ser um sacrifício perfeito, um sacrifício sem ser aquela ovelha manca que a gente vê no Velho Testamento, ele teria que ser 100% perfeito, ele não podia pecar. Então, por isso que ele foi obediente. Deus chamou ele de filho, por causa da obediência dele. E se a gente for pegar o texto de Mateus, Marcos, Lucas, ele vai estar explicando que ele era obediente a Maria a todo momento. Desde a sua infância até a sua vida adulta, ele sempre foi obediente à sua mãe. Né? Então, a gente pega lá no Êxodo, em Êxodo 20, né, que fala sobre os 10 mandamentos, não estou enganado, vai falar lá, honra teu pai e tua mãe para que os seus dias prolongem sobre a terra. Ele foi obediente, ele honrou os mandamentos. Ele sendo um Deus que fez os mandamentos, ele honrou os mesmos mandamentos que ele deu. Olha só, é tremendo. Jesus é fascinante, é magnífico. E existe uma profundidade tão grande nessa encarnação de Jesus, que aquele que era tudo se fez nada, para unir aquilo que não era nada, para unir aquilo que é tudo. Vai ser meio complexo, mas é isso. Ele se fez nada para poder estar entre nós. E para unir aquilo que era nada, que somos nós, aquele que é tudo. Então é tão profundo esse amor, é tão profundo e complexo ao mesmo tempo de entender. Por isso que essa lição ela é até um pouco grande, porque é bem complexo, mas é isso que a gente precisa entender, é isso que a gente precisa gravar no nosso coração. Esse amor é tão profundo, é tão forte, de tal maneira, como João 3,16 diz, que ele deu. Deus deu o seu filho. Então, assim, é para que a gente venha a cada dia saber que nada que fizermos pode se comparar àquilo que ele já fez por nós. Nada, perfeito. Vamos lá. Jesus, homem, o menino nasce, Vamos lá, 1.1, semelhante a nós. Diversas passagens bíblicas comprovam a humanidade de Cristo. Como homem, ele experimentou as mesmas coisas que experimentamos. Ele nasceu da mesma forma que todas as crianças, desenvolveu-se em estatura como qualquer outro jovem, assumiu a semelhança de carne pecaminosa, mas não o pecado da natureza carnal. Vamos seguir para adiantar um pouquinho. Ponto 1, outras evidências textuais. O Dr. Harold aí, em sua obra teológica intitulada Guia de Wellington para a Bíblia, completa-nos com uma joia de inestimável valor a respeito da humanidade do Senhor Jesus. Na dimensão física, seu corpo foi concebido no ventre de uma mulher, e com aquele corpo ele viveu na terra.
Ele possuía carne e sangue. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele cansou-se, ele dormiu, ele suou gotas de sangue, ele sofreu, ele sangrou, ele morreu. Agora, na dimensão cognitiva, no intelecto, ele era sábio, ele aprendia. Na dimensão emocional, agora, ele amou, ele demonstrou compaixão, ele irou-se e entristeceu-se, ele sentiu alegria. Para você ver que ele era um 100% homem. Ele era dotado de sentimento, ele era dotado de complexões físicas, né? Pegava resfriado, pegava uma doença que seja, né? Ele era ser humano. Ele, na dimensão cognitiva, ele sabe, aprendia. Jesus, a Bíblia fala que com 12 anos ele estava lá no templo ensinando, aprendendo. Então, isso já veio tudo dele. E o mais legal é que é o emocional, porque ele amou, né? Ele demonstrou compaixão. Né? Certa vez o Jordão falou, e eu gravei muito bem, que ele só curava por causa do amor que ele tinha. Ele olhava aquela situação, via aquele cego, via aquela pessoa passando necessidade, via aquele morto, ele amava, ele tinha compaixão daquela pessoa ali, ele ia até lá naquela pessoa e curava. Né? E quantas pessoas que passaram por ele, que estavam doentes também, e a Bíblia não relatou sobre cura, mas essas pessoas, né, que enfatizavam que eram cegas, que passavam necessidade, que eram milhares naquele tempo, né, que estavam mortas, né, como a viúva de Naim, e todos os outros textos que a gente vê na Bíblia, que ele teve compaixão, ele amou aquelas pessoas pelas necessidades que ela tinha e pelas humilhações que eles passavam, né, de privacidade de alimentos, e tantas outras coisas, ele ia lá e curava por esse amor. Então você vê que nós temos que também atribuir esse amor àquele que mais necessita. Nós temos que estar exercitando esse amor, né, como Jesus exercitava aí também. Vamos lá, vamos me adiantando. 2. Jesus, Deus, o Filho nos é dado. 2.1. O testemunho das Escrituras. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, expõe de modo claro e sublime a divindade do Senhor Jesus. Observe. 2.1. Antigo Testamento. Gênesis 3.15. Neste texto, encontramos a primeira referência feita ao Verbo divino. Jesus só poderia ser o Redentor da humanidade porque, além de humano, possuía todos os atributos da divindade. Segundo a bolinha laranja aí, Isaías 4.14. Isaías vaticinou que a Virgem conceberia e daria à luz a um filho, cujo nome seria Emanuel, no hebraico Deus conosco. Esta profecia é uma clara referência ao Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Terceira, Miqueias 5.2. Inspirado pelo Espírito do Senhor, além de anunciar o lugar do nascimento do Messias, Belém, Miqueias referiu-se a ele da seguinte maneira: aquele cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Jesus é eterno, Jesus é Deus. Isaías 9.6. Isaías atribuiu a Jesus nomes e títulos inerentes a Deus: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A gente vê como que é engraçada a situação, né? Como que é uma situação até não dá para nem entender. Todas essas profecias, né, que está aí, tanto em Isaías, Miqueias, Isaías novamente, e tantas outras que tinham no Antigo Testamento, os judeus naquela época, eles liam isso. Não é à toa que tem um texto em Mateus que vai falar que Jesus, ao sábado, como era a prática dele, ia à sinagoga para estudar. E foi dado a ele o rolo falando sobre Isaías. E ele lê Isaías, né, que a bonança veio, que Jesus que apresentou no Messias, né, e ele vai e se apresenta sendo ele, falando: sou eu, se cumpre hoje essa palavra. Então eles liam esses textos antigamente. Então, como Miqueias está falando aí, já tinha até o lugar de nascimento de Jesus, que era em Belém. Quer dizer, do Messias, que era em Belém. Já tinha Isaías falando que uma virgem conceberia. Já tinha os atributos de Isaías aí, falando que ele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte e tal. Quando Jesus se apresenta, ele se apresenta de uma virgem, ele se apresenta lá em Belém, os judeus daquela época já tinham a certeza que era ele. Só que a Bíblia vai dizer que no texto que nós lemos anteriormente aqui em João, que vai falar que eles não o receberam. Por quê? Eles viviam sob o jugo do Império Romano. Eles acreditavam
que viria um Jesus realmente como Davi, um Jesus que com a espada na mão. Com a espada na mão em cima do cavalo, ia vir para arrebentar todo mundo, né? Libertar aquele povo do cativeiro, né? Eles passaram por vários cativeiros, babilônicos, né? Medo-persas, Grécia, né? A gente já vê que na história da humanidade, o povo hebreu sempre passou por cativeiros, por causa da sua própria desobediência. Então, o cativeiro romano, né, que se estendeu durante vários anos aí, até depois da morte de Jesus, né, eles viram isso tudo acontecer. Eles tinham certeza que seria Jesus, pelas confirmações, pelos vaticínios que tinham no Antigo Testamento. Mas, mesmo assim, eles não aceitaram. Eles olharam Jesus simples, uma pessoa comum, né? A Bíblia fala que não havia formosura em Jesus. Eles acreditavam que viria como um Saul, né? Um homem grande, alto, forte. Depois, como Davi, um homem de guerra que ia para matar gigantes e tal. Mas não veio, Jesus não veio para isso. Jesus veio para trazer o reino de Deus. Por isso que João Batista apresenta o reino de Deus. Ele apresenta Jesus como o reino de Deus. E Jesus, várias vezes no Novo Testamento, vai falar ele como a apresentação do reino de Deus. Então, a gente vê que, desde o início, eles não aceitariam Jesus de qualquer forma. Por isso, se você pesquisar hoje no YouTube e tantos outros canais, o que os judeus lá em Israel falam sobre Jesus, nós aqui ficamos até indignados. Saber que eles são, né, assim, né, a nação eleita lá, né, no Antigo Testamento por Deus, rejeitar Jesus de uma forma como eles rejeitam. Eles acreditam que Jesus foi mais um profeta. Foi mais um profeta que veio para essa terra, né, cumpriu o propósito e morreu, nem ressuscitou. Né? Se você for ver os textos, vai dizer que até nos dias de hoje eles acreditam que Jesus ressuscitou, que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, levaram e pregaram falsamente que Jesus não tinha ressuscitado. Então, até os dias de hoje é pregado isso, para você ver o engano, como que uma mentira contada várias vezes se torna uma meia-verdade, né? Como se fala de falso, de sofismo, né? Então, também a gente vê que eles tinham toda a possibilidade de aceitar Jesus e viver totalmente diferente do que eles vivem hoje. Mas, mesmo assim, eles negaram. O pastor Rodrigo Silva fala algo interessante. Ele fala, quanto tempo durou a mentira? Né? Mais de 2.000 anos? O que acontece? Uma mentira, até quando as pessoas são presas e cada um dá uma versão, daqui a algum tempo o delegado chama de novo, pergunta a mesma coisa. Por quê? Porque a mentira a pessoa acaba esquecendo. Verdade ou não, a verdade hoje é a mesma coisa, daqui a 30 anos você vai falar a mesma coisa. A mentira é uma mentira, você inventa na hora, você acaba esquecendo. Então, por isso que tem essa cariação. E o pastor Rodrigo Silva fala algo interessante, porque quem vai morrer por uma mentira? Você vai até certo ponto mentindo, mas quando alguém for te matar, você vai morrer por essa mentira? Não. E a gente vê várias pessoas que morreram por causa de Jesus, por causa do Evangelho, porque queriam pregar essa verdade. Então a gente percebe fundamentos que essa verdade e que a ressurreição e que Jesus realmente aconteceu. Porque uma mentira não dura, irmãos. A verdade dura. A verdade, ela permanece eternamente. E a gente começa a perceber, baseado nisso que o Rogerão falou, até a questão de Jesus e Barrabás. Por que eles escolheram Barrabás? Porque o povo gostava de Barrabás, porque Barrabás era bonito? Não, porque Barrabás vinha com a espada. Barrabás lutava contra o Império Romano. Ele matava, ele destruía o Império Romano, os soldados, que ele tinha que matar, ele matava com a espada. Ele era um guerreiro. E Jesus não, Jesus vira só a outra face. Se alguém te dá um tapa, vira a outra face. Só, você tem que perdoar 70 vezes 7. Não é assim, é amando. É desse jeito, é estendendo a mão. O que sua mão direita faz, sua esquerda não pode ver. Então, entre aquele que pega na espada e aquele que prega amor, eu vou aquele que pega na espada, porque aquele pode me libertar do Império Romano. Então, por isso que eles escolheram Barrabás. Porque em Jesus eles não viam esse guerreiro. Mas Jesus não veio, como o Rogério falou, ele não veio para trazer espada, ele não veio para destruir, ele veio sim para reconstruir. E reconstruir através do amor, através da palavra, através do verdadeiro evangelho. Isso aí. Vamos lá. 2.1.2. Agora vamos para o Novo Testamento, falando sobre João. João, em seu evangelho, apresenta-nos aquele que é divino. Observe. O testemunho do Pai, o testemunho do Filho, o testemunho do Espírito Santo, o testemunho da palavra, o testemunho de João Batista e o testemunho das obras. Então, Jesus teve todos esses testemunhos falando dele. Né? O Pai, ele é quem muito me compraz, ele está cumprindo a minha vontade. Né? A testemunho dele mesmo com o Filho, aceitar tudo que ele teve que aceitar.
O Espírito Santo guiava Jesus por todo lado. O testemunho da palavra, como já lemos no Antigo Testamento. O testemunho de João Batista, eu estou vindo na frente, mas vai vir depois de mim um que vai fazer melhor do que eu. E a testemunho das obras dele, curava, ensinava, ajudava o necessitado e assim por diante. Agora, no Novo Testamento, agora na visão de Paulo. Paulo estava convicto de que Cristo possuía a mesma natureza do Pai, de Deus. Em Gálatas 4, 4, 5. Paulo compreendia que havia um plano eterno a ser cumprido na plenitude dos tempos. Por isso que a Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, onde os tempos eram todos favoráveis. Colossenses 1, 19, 2, 9. O apóstolo sabia que em Cristo residia toda a plenitude. No grego, pleroma, deidade plena. Então, 100% homem, 100% Deus. Em 1 Timóteo 3,16. Um ser humano comum não poderia possuir a glória que é em Cristo. Você imagina algo muito puro dentro de uma pessoa pecaminosa como nós. A gente ia explodir de dentro para fora. Não teria como. Uma plenitude, uma graça muito grande que é vir em Jesus. Só ele poderia suportar aquela graça toda. Por isso que ele foi escolhido de Deus. Porque somente ele poderia suportar todo aquele poder dentro dele como ser humano. Se a gente tivesse a capacidade de ter esse poder, a gente ia morrer na hora, ia ser fulminado. E o último aí, Tito 2, 11 e 13, Paulo afirma a Tito que Deus revelou a sua graça por intermédio de Cristo para dar salvação a todos. Então, no início do texto, no bíblico aqui básico, aqui, o texto bíblico básico, vai falar que Jesus veio para os judeus e os judeus não os receberam. Então, Jesus, depois de eles não terem recebido, ele veio para todos. Então, Jesus, nós somos enxertados na oliveira verdadeira. Nós fomos aquele galinho enxertado ali que gerou vida em nós, a vida de Jesus em nós. Então, por isso que ele veio para a salvação de todos. Todos aqueles que aceitaram Jesus, que forem batizados, serão salvos. E existiu uma grande dificuldade dos judeus acreditarem que Jesus era o Cristo. Tanto é que Jesus vai chegar para os seus discípulos e vai falar: quem vocês acham que eu sou? Aí vão falar: uns dizem que é Elias, outros dizem que é Moisés, outros dizem que é tal coisa. Aí Jesus chega para Pedro: e você, Pedro? Quem você diz que eu sou? Aí Pedro vai falar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele vai falar: não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito Santo. Porque ele entendeu naquele momento que Pedro tinha uma grande dificuldade. Pedro era aquele judeu, sabe, empedrado, aquele judeu que era pedra, pão era pão, nada. Por isso que ele não aceitava que pregasse para os gentios. E Paulo já não tinha essa dificuldade, porque Paulo já vai começar os seus textos dizendo Cristo, já vai falando de Cristo, ou seja, ele já acreditava, ele já entendia que Jesus era o verdadeiro Cristo. E naquele momento, Pedro tem essa revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque os outros judeus não acreditavam, e até hoje muitos judeus não acreditam que ele era o Cristo. Então, por isso que foi tão importante Pedro ser revelado, Pedro ter esse entendimento que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, para poder alcançar novos níveis. E só assim ele conseguiu a pregação plena, ele conseguiu entender um pouco sobre o que precisava pregar para os gentios. Tanto é que você vai ver até alguns conflitos entre Pedro e Paulo, porque Pedro não aceitava muito que os gentios recebessem a palavra, ou seja, nós, que a palavra era só para os judeus. E até hoje ele tinha essa dificuldade. Hoje em dia, se você for pesquisar, então a gente sempre conversa aqui, principalmente na escola também, para a gente expressar mais sobre o terceiro templo, tá, para surgir e tal. Um presidente lá no Monte do Templo, lá, um judeu lá, ele mesmo fala: se os cristãos querem acreditar em Jesus, que eles continuem acreditando. Nós não acreditaremos de forma nenhuma, nós esperaremos o nosso Messias. Até quando a gente fala a palavra Messias, a tradução é Davi, da linhagem davídica, de vir de guerra mesmo. Porque eles vivem em guerra, sempre viveram. Estão cercados lá por países que querem o fígado dele de qualquer forma. Já querem atacar o Irã. Ontem mesmo o Irã já deu uma declaração que Israel é o câncer da Palestina. Então, eles já querem atacar Israel, quer acabar com Israel. Cada dia acontece mais, mas eles não buscam, eles não esperam Jesus. Eles esperam Davi para vir acabar com toda a guerra que está em volta deles ali, para eles se livrarem. Então, o cara falou, eu fiquei abismado, assim, ele falou com raiva, cara. Você vê que eles falam com raiva. Se vocês querem, se os cristãos querem aceitar Jesus, que eles vivam com Jesus. Aqui nós não cremos e não viveremos com Jesus. Você vê que eles falam até com raiva. Vamos lá, 3. Vaticínios relacionados ao verbo divino gerado em um ventre humano. O Espírito Santo descerá, 3.1. Gabriel,
o anjo do Senhor declarou: descerá sobre ti o Espírito Santo. Os editores do novo comentário bíblico, Novo Testamento, apropriadamente destacam: a concepção virginal de Jesus indica que ele é singularmente separado, o santo. Expressão aqui é mais do que um título, é uma descrição da natureza sem pecado de Jesus. O nascimento ímpar é outra razão pela qual o menino pôde ser chamado de Filho de Deus. Quando Maria declarou: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Naquele momento, o Espírito Santo desceu sobre ela, poderoso, sublime e excelso. A gente vai ver aqui no Velho Testamento, vai falar sobre os nazireus. Vai falar de Sansão, vai falar de Samuel. Todos eles eram nazireus. O que é nazireu? Nazireu eram pessoas separadas, eram pessoas devotadas para algo específico. Sansão era um dos juízes na época. Samuel foi um sumo sacerdote, já estava separado, sua mãe ofereceu ele desde o ventre daquilo ali. Então, eles tinham umas peculiaridades que eles tinham que seguir. Não podiam beber bebida forte, não podiam beber vinho, não podiam, até derivados de uva, suco de uva não poderia. Não poderia deixar o cabelo, raspar a careca, ficar careca igual eu, você não pode, né? De jeito nenhum. Tinha que ter o cabelo grande. Não é nazireu. Não é nazireu. Tinha que ter o cabelo grande. Então, todas essas situações Jesus também cumpriu, porque ele era nazireu, que era separado. Olha só, a natureza dele de 100% homem, ele tinha que obedecer também alguns protocolos, algumas situações. Só que ele é tão impactante que eles pegam a referência de Jesus até com Sansão. Porque Sansão, ele era nazireu, mas ele bebeu bebida forte, ele cortou o cabelo, ele pegou em coisa morta que não poderia pegar, né? Então você vê que nisso tudo ele desobedeceu. Jesus, obediente, ele fez algumas coisas e ele era obediente. Tipo assim, ele tocou no esquife da viúva de Naim, ele não poderia ter tocado como nazireu, mas por quê? O amor dele em curar, em ressuscitar aquele jovem que seria a única forma de sustento da sua mãe, era muito maior do que uma legalidade, uma lei anterior mosaica, lá dos nazireus da época. Então, para você ver, quando a gente está em amor, quando a gente faz algo de sinceridade, algo de coração, até aquilo que para os homens parece ser coisas erradas, para Deus é positivo, porque você está na intenção do amor. No amor positivo, no amor de querer ajudar, no amor de querer estender, no amor de querer cuidar. Então você vê como que é perfeito essa deidade, né? Esse 100% de Jesus como homem e como Deus, né? Que a gente está vendo aqui como nazireado que Jesus tinha naquela época. Vamos lá. 3.2. A semente dará o seu fruto. A primeira profecia bíblica, Gênesis 3.15, confirmada pela declaração do apóstolo Paulo no Novo Testamento, Gálatas 4.4, destaca a semente da mulher como fonte originária do Senhor Jesus. Nas palavras do teólogo Albert Barnes, isso significa, evidentemente, que o corpo de Jesus seria criado pelo poder direto de Deus. Não foi por geração ordinária, mas como o Messias veio para redimir os pecados, para fazer expiação por outros e não por si mesmo. Era necessário que sua natureza humana fosse pura e livre de corrupção da queda. Deus preparou-lhe, portanto, o corpo pela criação direta que deveria ser puro e santo. Então, mais uma vez, né, levando lá no Antigo Testamento. Quando um sumo sacerdote oferecia, né, um animalzinho lá, não poderia ser um animal qualquer, né? Sabe? Tinha que ser um animal puro, tinha que ser a primícia, tinha que ser o primeiro animalzinho nascido lá, né? Tinha que ser um animal que não tinha mancha, tinha que ser um animal tudo branquinho, né? Não poderia ter nenhuma manchinha preta ou marrom, não poderia ser um animal 100% ali. Então, comparando, o Antigo Testamento fala que quando o sumo sacerdote ele ia oferecer esse animalzinho de sacrifício do perdão do pecado da pessoa, né? Ele estendia a sua mão direita e botava a mão esquerda no animal e direita na pessoa. Então, ele transferia o pecado da pessoa para o animal, né? E o sumo sacerdote, como fosse um cabo ali, né? Para guiar aquilo ali, né? Levava o pecado até o animalzinho. A expiação. Isso aí. Cortava, degolava o animalzinho, pegava o sangue daquele animalzinho e aspergia sobre a pessoa. Então, a pessoa era perdoada daquele pecado.
Então, Jesus veio para complementar isso aí, para completar isso aí, né? Jesus foi o último sacrifício. Depois dele não precisa ter mais sacrifício. Porque ele foi o último sacrifício que valeu por todos, vamos botar assim, né? Então, ele veio e morreu na cruz do Calvário. Por isso que fala que todo o pecado de todo mundo, de bilhões e bilhões e bilhões de pessoas que já passou por essa época, essa era na Terra ali, veio sobre ele, né? E ele morreu, aspergiu o sangue dele, né, sobre todos nós, e por isso que você e eu hoje não pecamos, nós estamos lá para ajoelhar lá, pedir perdão a Deus, e Deus vem e nos perdoa. Por isso que ele foi o último sacrifício vivo. Então ele teria que ser perfeito. Jesus não poderia ter uma manchinha de pecado, porque senão invalidaria todo o processo. Por isso que quando Jesus vai morrer, eu lembro que você comentou um tempo atrás, que ele vai até Pilatos lá, e Pilatos fala, você pecou, ele EBD, vê se acha a minha revistinha de EBD. Para mim, que mamãe. Ele teria que se apresentar ao sumo sacerdote para assim. Aí o sumo sacerdote que seria o início ali da morte dele, né? Como no Antigo Testamento. Então, por isso que ele teria que ser 100% homem e 100% não pecador. Ele não poderia pecar, ele poderia ter uma manchinha de pecado. Tanto é que até o texto que você citou é interessante. Quando ele chega na viúva de Naim, ele não toca no morto, ele toca no esquife. Tanto é que quando ele vai lá, a filha de Jairo, ele toca na menina. Por quê? Porque a menina tinha 12 anos. E até 12 anos era considerado puro. A partir de 12 anos já era considerado impuro. Então, no menino, ele não toca no defunto, ele toca no esquife. A menina, ele toca na mão. Então, nem mesmo assim ele quebrou os princípios que eram estabelecidos por Deus. Isso aí. Vamos lá. 4. Jesus Cristo plenamente divino, plenamente humano. Ao se afirmar que Jesus é divino, está se dizendo que ele possui em si a plenitude da divindade. Está se dizendo que ele é Deus, o supremo e sobrenatural que criou e sustenta o universo. Esta é a ideia encontrada em Colossenses 2:9, né? Porque ele habita corporalmente toda a plenitude. Então, toda a plenitude habita nele. Está em Jesus. Vamos lá, 4.1. Depoimento da teologia. O colegiado de teólogos cristãos manifestou-se acerca de uma doutrina fundamental da fé cristã. A união das duas naturezas do Senhor Jesus Cristo, a humana e a divina. No Palácio de Savoy, em Londres, cerca de 200 delegados de 120 igrejas participaram de uma conferência, na qual concordaram por unanimidade acerca de uma confissão de fé, disciplina e ordem. Eis a declaração de Savoy: o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância e igual ao Pai, quando chegou à plenitude dos tempos, tomou sobre si a natureza humana, com todas as propriedades essenciais e enfermidades comuns. Embora sem pecado, foi concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela, para que duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, fossem inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Esta pessoa é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mas um só Cristo, um único mediador entre Deus e o homem. Então, você vê que eles debatiam isso no antigo, né, depois da era de Jesus, né? Para saber a deidade de Cristo, saber o que Jesus realmente era. Por isso, como o João falou que as falsas verdades sofriam de hoje, né? Você tem os agnósticos, você tem o budismo, que eles pregam que Jesus foi o Nirvana, ele alcançou o Nirvana, ele foi uma pessoa tão boa, né, que ele alcançou o Nirvana, ele evoluiu espiritualmente. Então, existem várias linhas de raciocínio, né, teológico, que dizem que Jesus foi um ser que veio sobre essa terra em espírito, não em carne. Né? Então, Jesus veio como um homem, mas não plenamente Deus. Então, existem várias ramificações para tentar explicar Deus. Então, eles chegaram ao ponto de fazer uma reunião, um concílio, para mostrar, né, que realmente Jesus era 100% homem e 100% Deus. Por isso que vai dizer que ele é o único mediador entre Deus e o homem. Né? Imagina um abismo de um lado e do outro. Jesus é essa ponte que liga um homem a Deus. Cabe
o ser humano escolher se ele quer passar por essa ponte. Por isso que a gente vai ver que fala-se sobre dois caminhos, um largo, né, que leva para a perdição, que é um caminho fácil, um caminho onde a maioria das pessoas querem ir porque é fácil, a vida é fácil, mas um caminho estreito, espinhoso, difícil, né, que é a trajetória de um cristão, que é a trajetória de um caminhar cristão. A gente pensar que o cara é cristão, né, os problemas vão diminuir. Pelo contrário, quando você aceita Jesus, você vira inimigo realmente do diabo. Então aí mesmo que ele vai querer decepar a sua vida. Por isso que as lutas acontecem de uma forma muito mais atenuada, muito mais ampliadas, porque a gente está indo na contramão do mundo. Então, quando a gente caminha por essa ponte que é Cristo, né, vai vir as dores, vão vir as lutas, vai vir as potestades do mal para atrapalhar a nossa vida. Mas Jesus está conosco. Jesus, ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Ele vai nos conduzir para um caminho, por mais que seja duro, difícil, mas nós vamos passar por ele por causa de Jesus. Por causa que ele está nos guiando, ele está nos levando à estatura do varão perfeito, ele está nos levando, nos conduzindo a um ser melhor, a um ser de pessoa melhor, de pai melhor, de filho melhor, de um homem ou mulher obediente à sociedade, sem briga, sem, né, aquelas loucuras todas que a gente vê no mundo hoje. Então, quando a gente obedece a Deus, que a gente segue esse Deus, a gente acredita que ele é um Deus 100% homem e 100% Deus, que morreu na cruz do Calvário para nos livrar de todo o pecado, nos livrar de toda a condenação que viria posteriormente, nós seguiremos esse caminho. Volto a dizer, é difícil, não é fácil, mas nós vamos vencer. Amém. Pastor Jair, quer dar uma palavrinha? Pastor, está ativado aí. Deixa eu ver o som dele. Oi. Oi, estamos te ouvindo. Beleza. Gente, bom dia, paz. Aula maravilhosa, assunto maravilhoso. O Rogério explanou aí, parabéns para vocês aí. Mais uma vez, obrigado. Só quero acrescentar aqui, para a gente entender uma coisa, porque tem muita gente que questiona isso aqui, mas o Rogério já falou aí, mas eu só quero colocar uma cereja no bolo aqui. O que acontece? Tem muita gente que questiona a natureza humana de Cristo mesmo sendo Deus. Tem muita gente que não acredita que Jesus padeceu dores e privações. O que acontece? Deus trabalha com princípios. E no Tratado de Savoy, esse tratado que foi constituído aqui, a conclusão dos delegados vai dizer, a gente observou aqui, que quando chegou o tempo determinado, a plenitude dos tempos, ele tomou sobre si a natureza humana com presta atenção nisso, todas as propriedades essenciais e enfermidades comuns. Enfermidades comuns. Embora seu pecado foi concebido sem pecado, foi concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre virginal de Maria. Qual é o princípio que Deus trabalha, gente? Só para eu acrescentar isso aqui. Deus não permitiria o Filho dele, Jesus, chegar à cruz do Calvário sem conhecimento de dores. Jesus precisou conhecer o que era dor antes de chegar à cruz. Então, o que Jesus está ensinando para a gente aqui? Nós não seremos livres nesse tempo das dificuldades, das dores, das lutas, das privações e provações. Deus não nos levará ao ápice da sua glória, da sua plenitude, sem antes me passar por um momento de aprovação. Deus fez com que Jesus, no seu corpo humano, conhecesse dores. Quando jovem, todo tipo de dores, para que a dor da cruz não fosse novidade para ele. Não sei se eu estou sendo claro. Deus não poderia permitir que Jesus chegasse à cruz e conhecesse dor somente na cruz. Então, o que o Senhor está fazendo hoje? E eu glorifico a Deus por isso. Deus está nos preparando para o grande dia. Só que o grande dia será um dia de glorificação. Nós estamos passando as lutas, enfrentando as dificuldades, mas
temos a nossa vitória na cruz de Cristo Jesus. O que quando a palavra diz, quando o apóstolo Paulo declara na carta, quando ele diz que nós estamos crucificados com Cristo Jesus, agora não vivemos mais nós, mas Cristo vive em cada um de nós. Ele está dizendo o seguinte: vocês estão também passando na dor, na natureza humana, para chegarem à glorificação por intermédio da cruz. Então, Deus fez isso, fez com que Jesus aprendesse sobre dor na sua vida humana, para que quando ele chegasse na cruz, aquela dor da cruz não fosse uma dor novidade para ele, vamos dizer assim, mas fosse algo necessário para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Beleza? Obrigado pela oportunidade da palavra aí. Beleza. Até desculpa aí, pastor, como estava a revistinha aparecendo ali, acabou seu microfone, ficou desabilitado aí, tá? Pode ficar, eu estou assistindo. Eu já vou desabilitar aqui, porque aqui em casa também tem criança. Pode ficar tranquilo. Pastor, resumindo então, se fosse no dia de hoje, Jesus pegaria coronavírus, né? O pessoal entendeu? Pegaria coronavírus e seria curado. Aí seria curado, não é morrer com coronavírus. Não, mas é engraçado que você citou, né? Eu vi um pensamento de uma pessoa que ele falou, né? Que você imagina, para a gente entender um pouquinho como foi para Deus Pai, né? Para resgatar todas as pessoas. Você imagina um caso igual esse coronavírus, por exemplo. Você imagina eu como pai, Jordão também como pai. Você imagina se o meu filho ou a filha dele fosse a única pessoa no mundo que tivesse a possibilidade de curar todo mundo. Só que eu teria que dar ela, eu dar o meu filho para que pudesse curar todo mundo. Você imagina? Todo mundo ia morrer dentro de mim. Não ia dar meu filho, qual pai que ia dar? Você imagina o seu filho, você dá o seu filho para os outros viver. Meu Deus, é uma decisão que não cabe realmente humano conseguir entender o que seria isso. Né? A gente falando de um princípio razoável aqui, né? De mente limitada, a gente como ser humano, a gente não daria nosso filho nunca. Mas Deus nos amou de uma forma tão grande, sobremaneira, de uma forma incomparável, incomensurável, que ele deu Jesus. E ele sabia, porque Isaías fala que ele teria que dar prazer a Deus no sacrifício dele. Isso que a Bíblia fala Isaías fala que teve prazer em moer a Cristo, teve prazer em moer o próprio filho, porque teria que ser uma morte terrível para poder restituir o homem à aliança originária, lá perdida lá no Éden. Então a gente vê como que o amor de Deus é um amor que a nossa mente humana não tem como compreender. É um amor que, se a Bíblia fala, de tal maneira, a pessoa que conseguiu traduzir ali, ele consegue expressar exatamente que amor é esse. Não dá para entender. A nossa mente é muito limitada para entender que amor é esse. Então, a gente só tem que entender isso. Ele morreu para nos dar vida. Claro, Jesus ressuscitou, Jesus vive e reina até no dia de hoje, até futuramente ele voltar. Mas, pegando o gancho que o pastor falou, né? Falou muito bem, que a gente já está falando aí. Agora, você imagina quando o Apocalipse, né, que nós estamos vivendo em princípios, imagina quando o Apocalipse começasse a cumprir, que vier aquela grande tribulação. Será que estamos preparados para aguentar essa grande tribulação? Estamos preparados para não negar a Cristo de forma nenhuma. Imagina, agora eu volto de novo como pai, como Jordão como pai. Você imagina o cara nega a Cristo ou mata seu filho. E aí, estamos preparados para isso que vai vir? É uma coisa que a gente tem que estar sendo treinado todos os dias, porque isso vai vir, irmãos. A gente não sabe quando, mas essa grande perseguição vai vir. Claro que em um dos lugares mais acentuados que o outro, principalmente em volta de Israel. Lá a perseguição vai ser tremenda, ferrenha mesmo. Mas haverá perseguições em todo mundo, porque é místico, né? Como a palavra diz, é místico que isso tudo aconteça. Agora, você imagina o seu filho, e você não podendo negar a Cristo e vendo o seu filho morrer. Isso já aconteceu. Os cretenses, os valdenses, eu lembro que o pastor Lucinho veio aqui e tinha aquele livro, até Rafa, acho que não sei se Rafa está online aí, mas se Rafa tiver, Rafa vai lembrar, né, daqueles livros dos mártires, né? Rafa, eu até comprei um livro, Rafa até comprou outro também, que vai estar escrito lá de todas as pessoas. Eu lembro que tinha um homem chamado Savonarola, que ele tinha 7 filhos. Prenderam ele os 7 e falaram: nega Jesus ou morre. Ou seu filho morre. Ele não, matou um. Nega Jesus, não matou outro, matou os 7 na frente dele. No final, por ele não ter negado, matou ele. Agora você imagina nos dias que virão.
como será a tribulação. A Bíblia fala que vai ser resumida, porque senão até os eleitos se perderiam. Então, que nós estejamos preparados para esse dia, porque o amor de Cristo é tremendo. Aí isso tudo tem que acontecer. Beleza, pô? Então, coisa. Vamos lá. Vamos só ler a conclusão aqui para te encerrar, então. Deus fez-se homem para salvar um homem. Deus fez-se homem assumindo a forma de servo para reconciliar consigo o mundo. Enfim, Deus fez-se um homem para tornar os filhos dos homens filhos de Deus. Então ele fez um para tornar, né, trazer de volta os filhos que estavam perdidos para sermos novamente filhos de Deus, para que novamente essa aliança possa ter sido feita, né? A aliança que se perdeu no Éden, ela possa ter sido refeita. E nós hoje, como aceitamos Jesus, temos a possibilidade, né, de rendermos graças a Ele, louvarmos o nome dele e vivermos eternamente com Ele. Né? Que o céu é uma coisa inimaginável, né? Como Paulo fala, é uma coisa incomensurável, não tem nem como explicar o que é o céu. Coisas inefáveis. Inefáveis, isso aí, né? Tiaguinho, inefáveis. Então, para a gente entender isso aí, né? A dor que a gente passa aqui, a luta, não é nem 0,0001% do que vai ser o céu. Né? O céu vai ser uma coisa que nem os nossos olhos naturais nunca viram sobre essa terra. Imagina como é que vai ser o céu. Né? Imagina a gente viver no céu, um lugar que vai ser eterno, que vai ser um lugar sem dor, sem choro, né? Sem tristeza. Né? Que nós possamos almejar esse céu todos os dias, clamarmos pelas nossas vidas, né? Pelos nossos familiares todos os dias. Porque realmente o dia de clamar, o dia de pregar é hoje. Né? Porque se depois, quando Jesus voltar, né? Acabou. Então vamos chorar para os nossos familiares hoje, vamos chorar para aqueles que estão distantes hoje, vamos clamar para aqueles que estão distantes hoje. E depois chegou o fim e acabou. Vamos pagar o preço hoje, irmão. Vamos chorar hoje. Porque o fim está próximo. E Jesus está aí para voltar. Vamos chorar hoje. Tá bom? Beijão para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Tá? Na semana que vem, a gente está com a revista nova vai vir, né? A revista do Espírito Santo. A gente vai fazer, a gente vai usar o mesmo jeito aí, que o João está colocando aí. A gente vai botar aí na tela aí, porque não vai ter como enviar para todo mundo, né? E realmente as revistas não são baratas. Então nós compramos uma quantidade limitada mesmo, né, de revista, para poder só disponibilizar aqui na imagem aqui e a gente ter um professor que vai poder dar. Tá bom, pessoal? Beijão, tá? Um bom domingo para vocês, que Deus abençoe. Logo mais à noite, né, ter a oportunidade aí. Né? Vamos buscar Deus aí nesse dia, tá bom? Vamos consagrar nossa vida para que a gente possa ter um culto ainda mais excelente. Tá bom? Deus, tá? Beijão a todos, paz no coração. Só ativa a câmera aí, todo mundo. Ativa a câmera aí, gente, para a gente orar. Ativar a câmera aí para a gente tirar uma foto aí de todo mundo. Duas páginas, tá? O pronto que tem aí. A água dele corre no carro. Fala aí, Léo. Mais uma vez, obrigado aí, Léo. Garotão aí, Léo. Eu boto ele aqui. Amarra certinho. Bota lá aqui coisa plástica. Bota as coisas aqui em cima. Vamos orar, pessoal, para a gente encerrar. A gente vai estar orando, vai estar agradecendo a Deus. Caio, você pode orar aí por nós, por favor? Não, acho que está procurando. Senhor, nós queremos te agradecer por mais essa IBD, essa manhã abençoada. Queremos te agradecer por esses ensinamentos que nós temos o privilégio de compartilhar uns com os outros aqui nessa manhã. Que nós possamos pôr em prática a tua palavra, não somente ser ouvintes. Quero orar pelo lar de cada um, pedir que o Senhor guarde cada um dessa pandemia, que o Senhor possa estar cobrindo o lar de cada um com o teu sangue, a vida de cada um, livrando de todo mal, Senhor. Obrigado por essa manhã mais uma vez, obrigado pela vida de cada um. Abençoa nosso almoço, o culto da noite, Senhor, que a tua presença seja real mais uma vez, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, amém.
Jair, você é crente mesmo, irmão. Orou pelo almoço. Quando ora pelo almoço é crente. Já está pensando daqui a pouco. Amém? Deus abençoe, queridos. Tchau. Valeu. Tira dessa segunda página.